bem, pessoal? Vamos continuar então agora conteúdo aí do segundo bimestre, né? A apostilinha já tá pronta, eu tô revisando ela ainda, vendo se não tem nenhum erro, colocando algumas informações, algumas doutrinas. Eu coloquei uma doutrina do Nutt aí, alguma coisa do Bittencourt, tá? E daí eu tô incrementando ainda mais um pouquinho. Logo eu já mando para vocês do conteúdo aí que falta pra gente finalizar o segundo bimestre, né? Finalizar o semestre. Deu 44 páginas dessa segunda apostila, tá? Então, agora, gente, a gente vai começar a ver o conteúdo de crimes contra a dignidade sexual, tá? O que acontece nesse novo assunto, tá? Esse assunto agora, antes de 2009, acho que eu já até comentei com vocês em sala de aula sobre a reformulação que teve no Código Penal com a legislação 12.015 de 2009, tá? Antes disso, a gente tinha aí um capítulo, o capítulo 6, ele falava dos crimes contra os costumes, tá? A partir dessa reformulação, ele mudou o título, tá? Houveram alterações nos próprios dispositivos do Código Penal, tá? Então, alguns crimes eles se unificaram e teve aí uma alteração, não foi uma abolício crimes, tá? E sim uma unificação em melius, na verdade, tá? Para pior. Então, a gente tem que ter em mente aí algumas diferenciações, mas no decorrer aqui do conteúdo eu vou explicando para vocês, tá? Então, os primeiros conceitos que a gente precisa entender aí nos crimes contra a dignidade sexual, que antes eles eram tutelados e eram chamados de crimes contra os costumes, tá? Porém, com o desenvolvimento do pensamento, com a vinda aí dos direitos humanos, da Constituição de 88 e todos os estudos voltados aí pro ser humano, pro indivíduo, tá? A gente passou a entender que crimes contra os costumes não era propriamente a nomenclatura correta, tá? E não era propriamente a forma correta da gente ver esses tipos de crimes, tá? Porque quando a gente fala em crimes contra os costumes, havia até a visão de que uma conduta, exemplo, o ato libidinoso não era tão grave quanto o estupro propriamente dito, né? Quanto a conjunção carnal não permitida, né? Então, tinha essa falsa ideia, tá? Só que a partir do momento em que a gente coloca a liberdade individual do ser humano em foco, ou a liberdade do ser humano, você percebe que não importa qual seja a forma com que é cometido, tá? Com que tipo, qual que é o modus operandi dessa violação, desse crime, desse cometimento. A gente passa a entender que tanto um quanto o outro, quando se fala de liberdade sexual e individual, os dois são tão graves quanto um e quanto o outro, tá? Então há aí um entendimento um pouco diferente, tá? E aí a gente tem essa alteração de pensamento quanto aos crimes contra a liberdade sexual, tá? Dignidade sexual. Aí, essas modificações, claro, gente, elas vêm muito aí também influenciadas pela doutrina feminista, tá? Antes falava-se muito na liberdade sexual da mulher, tá? Na sua liberdade, no seu pertencimento. Hoje a gente já entende, claro, que a liberdade sexual ela é do indivíduo, do ser humano, independente se é homem, se é mulher, se é trans ou se é travesti, tá? Então isso tem que ser muito bem entendível na mente de vocês, tá? É o ser humano, não importa qual seja o tipo de manifestação sexual que ele tenha, tá? Manifestação a gente não fala em escolha quando tá falando de homossexualidade, de trans, tá? Não existe escolha. Eu não escolho ser daquela forma, eu sou daquela forma, tá? É um pouquinho diferente, tá? Mas, enfim. Tem um boletim, esse boletim é precursor dessas alterações de 2005, é o boletim do IBCRIM 149, ele é mais longo, tá? Mas eu
colacionei um trechinho ali para a apostila de vocês e é o que eu vou ler para vocês para a gente ter uma ideia aí do qual foi a base norteadora ideológica disso, tá? Então fala assim, trata-se, isso sim, de preservar uma concepção pluralista da organização social, com respeito recíproco como padrão de convivência dialética e de tolerância entre as diferenças, tá? Outra doutrina que serviu como base aí para essas alterações foi da Lorete Garcia Sandeville, tá? E daí fala assim, não é mais moral sexual que clama a proteção, e sim o direito individual da mulher. E aqui leia-se de qualquer pessoa, sua liberdade de escolha do parceiro e o consentimento na prática do ato sexual. A violação a isso corresponde a um ilícito ligado à sua pessoa e não mais contra os costumes, tá? Prevalece na ofensa sofrida sua liberdade e não a moral. Daí justifica-se a nova adequação típica das figuras penais do estupro e do atentado violento ao pudor, que foi, na verdade, a grande modificação, porque atentado violento ao pudor tinha uma pena menor, tá? E estupro tinha uma pena maior, então você fazia uma diferenciação entre as condutas. Estupro era só quando tinha conjunção carnal, tá? E leia-se conjunção carnal, a cópula peniana com vaginal, tá? E todos os outros atos, tá? Todas as outras formas eram atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Só que veja, qualquer outro ato, independente de qual seja, quando não é consentido, gera tanto dano quanto a forma do estupro, né, que era tida aí antes de 2009. Porém, o ato libidinoso era uma pena diferente do estupro. O estupro era mais grave. Por quê, gente? Vejam, entendam que existe quando a gente lê aí os livros do Foucault, tá? Quando ele fala de liberdade sexual, do corpo do indivíduo, do corpo do apenado, enfim, do corpo do ser humano, tá? Existem diversos tabus, tá? Que norteiam não só o nosso Código Penal, mas toda a nossa vivência, né? Então, o estupro ele era mais grave porque, tecnicamente, do estupro poderia advir uma gravidez não desejada. O estupro transformava aquela mulher que ainda era virgem em uma mulher maldita, mal falada, em uma moça, uma menina que tinha a sua vida aí devastada, tá? Porque todos esses tabus criados em cima do corpo da mulher eram mais importantes. Por isso que a gente falava em crimes contra os costumes, a gente falava na moral, a gente não tava falando de liberdade sexual, isso não era importante, tá? O importante eram os costumes, era a moral, tá? Lembrando que o nosso Código Penal é de uma era patriarcal, tá? Então, por isso tem que ter essas adequações com o passar do tempo, tá? Então, isso é muito importante da gente entender por que houveram essas alterações no Código Penal, principalmente nessa questão do título aí dos crimes contra a dignidade sexual, tá? Então, por isso que houve essa alteração de pensamento. Então, houve a unificação do tipo penal de estupro e a unificação com o tipo penal de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Tudo passou a ser estupro, tá? E a pena do estupro é maior, tá? E ela passou aí a tutelar tudo. Claro, lembrem-se que toda vez que tem essa alteração, e essa alteração é mais maléfica para o apenado, a gente sempre tem aí a adequação da legislação, né? Tempus regit actum, tá? Então, apenas essa lei, né? Esse tipo penal aí comungado, ele só vai passar a valer a partir do momento que a legislação entrou em vigor. Para os casos anteriores, você continuava com a tutela anterior do que era o Código Penal, tá? Isso também a gente nunca pode esquecer em direito penal, tá bom?
Então, feita essa breve introdução, o título em si, né, o título, o sexto aí, que virou Crimes contra a Dignidade Sexual, ele tem 7 capítulos, e nos 7 capítulos a gente vai tratar, então, crimes contra a liberdade sexual, que vai estar falando do estupro, crimes sexuais contra a vulnerável, tá, que a gente também teve uma modificação. O capítulo 3º, ele foi totalmente revogado, ele não existe mais. Se vocês pegam os manuais, gente, nos manuais vocês ainda vão ver, tá? Eles tratam, eles falam o que é, porém, você tem a informação de que aquele capítulo foi revogado. O Código Penal, quando você pega, já nem aparece nem o teor da letra da lei que era, tá? Então, essa parte aí, crime de rapto, que era o que previa o capítulo 3º, foi totalmente revogado, tá? O capítulo 4º vai falar de disposições gerais e o capítulo 5 vai tratar de crimes um pouco mais complexos, tá? Que são o lenocínio e o tráfico de pessoas para fim de prostituição e outras formas de exploração sexual, tá? O que acontece, gente? O tráfico, depois de 2006, a gente também teve uma alteração desse capítulo, tá? Então, o crime de tráfico de pessoas para fim de prostituição e outras formas de exploração, ela foi realocado lá no 149A do Código Penal, tipificando só como tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas, ele vai daí, pode ser desmembrado para tráfico de pessoas com fim de exploração sexual, também pode ser com fim de trabalho, tá? Esse capítulo, ele foi revogado por essa lei de 2006, tá? Mas ele não houve uma abolício crimes in melius, tá? Ele houve, então, essa realocação. Isso também vai acontecer com o artigo 61 das contravenções penais, tá? Que houve a alteração em 2018 por conta daquele caso do rapaz do ônibus, tá? Então, isso também aconteceu, não houve uma revogação, mas não foi uma abolício. Lembrando que quando há abolício, a pessoa que está cumprindo pena extingue a punibilidade dela na hora, tá? Essa pessoa é posta em liberdade. Quando há essa realocação, você só faz a adequação do tipo penal em que ela foi condenada antes para esse novo dispositivo que a legislação prevê, tá? Porque as condutas aí são iguais, são idênticas, tá? Capítulo 6 vai falar do traje público ao pudor e o capítulo 7º são disposições gerais também, tá? Então, vamos começar aí com o capítulo 1º, dos crimes contra a liberdade sexual, que é propriamente o estupro e suas duas figuras qualificadas previstas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. O que vai qualificar a conduta do estupro são os resultados, tá? Porém, o caput, ele fala pra gente que assim, lembrando que foi modificado pela lei de 2009, então a gente tem aí tanto a conjunção carnal quanto a prática de ato libidinoso, outro ato libidinoso, tá? Então, constranger alguém, o tipo fala assim, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá? Pena reclusão de 6 a 10 anos. Se dessa conduta resultar lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14 anos, a pena vai de 8 a 12, tá? E se o resultado for morte, a pena vai de 12 a 30, tá? Então, as duas qualificadoras vão trazer pra gente aí a lesão corporal de natureza grave, primeira parte, tá? E segunda parte da qualificadora, se a vítima for menor de 18 anos, então leia-se 18 anos incompletos, 17 anos e 11 meses e 27, 28, 29 dias, tá? Ou maior de 14 anos com
completos, ou seja, se o crime aconteceu no dia do nascimento dessa criança, desse adolescente, vai ser qualificadora. Se aconteceu um dia antes, 1 minuto antes do dia do nascimento, vai ser estupro de vulnerável. Lembrem-se, é diferente, a pena é maior, tá? E é outro tipo penal, outra previsão. Vai ser lá o 215, tá bom? Então, é diferente, tá? Então, vamos entender aí qual que é o bem jurídico tutelado nesse tipo de crime. O bem jurídico é a liberdade sexual das pessoas, e a gente fala das pessoas porque o direito aí é o seu direito ao seu corpo, de dispor e fazer com ele o que você quiser, tá? Então, esse é o objetivo do tipo, proteger a sua liberdade sexual, tá? E independe, gente, se é do homem, se é da mulher, se é do homossexual, se é do trans, se é do travesti, tá? É ato sexual ou ato libidinoso não autorizado, expressamente recusado, rejeitado, é estupro. E não vai importar, não importa se você tá num relacionamento, se você tá num namoro, se você tá num casamento, não é não. Lembram daquelas frasezinhas aí que surgiu no carnaval? Não é não, coisas desse gênero? É isso mesmo, tá? Naquele dia você aí casado, né, ou casada, isso também pode acontecer com um homem, gente, e chega a ser engraçado falar isso, né? Mas lembrem-se, o homem, essa masculinidade tóxica que a gente fala hoje, de que o homem não pode dizer não, que o homem não pode recusar, que o homem, isso não é coisa de homem, fere a masculinidade. Gente, isso é balela, a gente tá em pleno século XXI aí, 2020, tá? A gente entende, tem a consciência hoje de que ser humano é ser humano, tá? Independente se é homem ou se é mulher, trans, travesti, o que seja, tá? Não é não. O marido não quer? Não quer, ponto, acabou. A mulher não quer, a esposa não quer? Não quer, ponto, acabou, tá? Qualquer coisa fora isso configura o estupro, tá? Então a gente tem que ter muita consciência disso. E cuidado, principalmente, né? Então, o sujeito ativo também é qualquer pessoa, não tem mais que se falar, né? Quem tem direito a dizer não, quem não tem, tá? O professor Guilherme Psornucci, né? Ele fala que é possível sustentar a existência de estupro de homem contra a vítima mulher, homem contra homem, mulher contra homem e mulher contra mulher, tá? E isso é muito delicado, porque no presídio feminino, principalmente, existe muito estupro de mulher. E por outras mulheres, claro. E é muito triste, né? É muito triste, porque quem é a maioria das vítimas desse tipo de crime são de mulheres. E outras mulheres fazerem isso com uma mulher chega a ser degradante, né? Mas, enfim. Então, sujeito passivo, você também não espera nenhuma qualidade especial da vítima, não tem que ter, não tem justificativa para ser vítima, tá? Lá no 59, quando a gente for fazer a primeira fase da dosimetria, circunstâncias do crime, né? Se tiver lá nas condições da vítima, você não vai qualificar aquilo ali como benéfico ou maléfico, geralmente como benéfico, né, para o réu. Se a vítima tá andando na rua meia-noite de saia, né? Não existe mais isso. Pensar dessa forma é justificar o crime, é justificar o injustificável, tá? Quando a gente parte do princípio que o indivíduo é detentor de direitos independente do que aconteça, do local onde esteja, você passa a entender que não se pode, não se deve mais aceitar pensamentos dessa forma, tá? E às vezes pensamentos próximos da gente, né? Então, pediu para que isso acontecesse. Gente, ninguém pede para que nenhum crime aconteça, tá? Crimes acontecem porque pessoas querem cometer crimes e não porque a vítima pediu para que acontecesse, né? Ou algo do gênero, tá? Então, a gente só tem que tomar cuidado, gente, quando houver a questão aí da idade, tá?
que daí vai estar ali na qualificadora, no parágrafo 1º, e só cuidado quando houver essa questão de menor de 18 anos e maior de 14, tá? Porque daí a tipificação muda. Eu falei 215, desculpa, 217 estupro de vulnerável, tá? Então, o tipo objetivo aí desse tipo penal é o verbo constranger, né, que quer dizer compelir, obrigar, impor contra a vontade, tá? Constranger, mediante grave ameaça ou violência, tá? A finalidade não precisa só ser a de conjunção carnal, tá? Então, que é a introdução do pênis na cavidade vaginal de maneira completa ou incompleta, mas também os outros atos libidinosos, né? Sexo anal, sexo oral, apalpadas, tá? Gente, apalpadas, e aqui a gente tem um problema muito grande, tá? Principalmente aqui no Paraná, no Tribunal de Justiça do Paraná. Por quê? Em que pese tenha tido essa unificação da pena, tá? Existem aí alguns doutrinadores que fazem uma diferenciação no tipo penal propriamente dito, tá? Então, há quem diga que o tipo penal ele é misto alternativo ou cumulativo, tá? E daí, o que acontece quando a gente fala algo desse, ou quando a gente entende quando um crime é misto cumulativo ou misto alternativo? A gente entende que, ao mesmo tempo, podem ocorrer diversas condutas em crime continuado, tá? Então, no mesmo tempo, no mesmo modo, no mesmo local, contra a mesma vítima, você pode ter um crime continuado, tá? E isso acontece aqui no Tribunal de Justiça, eles entendem dessa forma. Então, vamos supor que seja uma vítima que ela seja estuprada de manhã, né? De tarde o cara cometa um ato libidinoso e à noite um outro ato libidinoso. A gente vai ter um crime continuado, com a majorante, com aumento de pena, tá? Ainda que seja o mesmo tipo penal, tá? Por conta do tempo, do modo, do local e por ser a mesma vítima, a gente tem esse crime continuado. Outro problema que tem aqui no Tribunal do Paraná, só para vocês entenderem a questão da jurisprudência nossa, tá? Não sei se em outros lugares, em outros tribunais, esse modo de pensar acontece, tá? Aqui, eles entendem que, e principalmente a terceira Câmara Criminal, eles entendem que quando há cópula vaginal, há estupro consumado, tá? E quando há outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal, não há estupro consumado. A gente tem aí a forma tentada, tá? Então, isso me causou estranheza, muita estranheza, quando eu comecei a trabalhar com eles, quando eu trabalhei com um desembargador da terceira Câmara Criminal, mas isso é um posicionamento deles, da época. Não sei ainda se eles mantêm esse pensamento, tá? Mas é isso que eles estavam defendendo aí, tá? Porque eles entendem como mais grave. Veja, é um resquício daquele pensamento aí anterior à mudança de paradigma da legislação, né? Então, eles ainda tinham esse pensamento, tá? Então, eu acho que para